no episódio de hoje, de Num Livro Qualquer, eu vou apenas fazer uma apresentação curta de 2 livros. O primeiro, eu não vou falar sobre ele, eu vou apenas apresentar Nefilim, de Caio Fábio, um excelente romance que trata do livro de Enoque, que é um livro que não foi colocado na Bíblia e que tem uma história interessante, arquetípica, enfim, muito interessante, mitológica para alguns, pode ser fato para outros, no caso em camadas dimensionais diferentes, enfim, no modo como vejo a pessoa, independente da crença da pessoa, independente do modo de ver da pessoa, o romance é interessante, a estrutura é interessante, a visão filosófica é muito interessante e é um entretenimento fantástico. Então, a dica é essa, um livro que eu estou lendo, um romance que eu estou lendo. E para decorar a casa e ao mesmo tempo ter um livro que fale de filosofias e de conceitos filosóficos, principalmente para iniciantes, eu aconselho livros mais ou menos desse tipo. Esse aqui é do Publifolha, um livro bastante decorativo, com páginas, com imagens, imagens muito interessantes. Eu vou colocar até fotos aqui, artísticas, né? Enfim. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte, isso é mais ou menos de vez em quando fica sendo no meu Facebook, quando eu tô na varanda às vezes, aí vou e abro e tal. Eu não marco esse livro porque é um livro decorativo. Até meu livro decorativo é de filosofia, né? Pois é. Mas eu tenho outros tipos de livros decorativos também. Eu marco os outros livros. Isso tudinho aqui eu marquei, tá tudo marcado. Fora os que estão na sala, enfim. Livro é o que me falta aqui. E eu marco os livros eletrônicos, que eu tenho também uma biblioteca imensa na Amazon, onde tem os meus livros. Um deles é esse que eu mostrei. E os outros estão aqui para quem está no Facebook. E para quem está no YouTube, tem um link aqui abaixo para o site que tem o livro. Nesse livro aqui do Publifolha, eu estava só folheando aqui e eu achei muito interessante porque essa definição, agnóstico, ateu e teísta. Isso me intrigou, eu achei muito fantástico, porque aqui nessas definições eu sou ateu. E 99% das pessoas são agnósticas. Os teístas são agnósticos. Porque veja só, segundo a definição que está aqui e a definição da ciência, aí é que eu quero mostrar aonde está o erro de classificar e solidificar a classificação da palavra pela palavra, o nome pelo nome. É muito mais além. Você tem que perceber as sutilezas do que é dito e não exatamente a lei pela lei, a palavra pela palavra. Inclusive eu estava estudando isso hoje em hermenêutica filosófica. Pois bem, aqui tem um glossário, né, de termos nesse livro aqui. Eu não sei eu estava falando em livro decorativo, eu não sei se tem esse para vender na biblioteca. Tinha no dia que eu comprei, não sei se é edição limitada, enfim. Mas é bom ter um livro decorativo de filosofia, porque você usa ele naquele momento ali que você está ali. Não é um livro para você ficar lendo e tal. É bom ter
sabe? Principalmente quem está começando a leitura. Bem, voltando, esses três termos me intrigaram. A definição de agnóstico. Um indivíduo que suspende o seu juízo acerca da questão da existência de Deus. Existência. Novamente, se a pessoa tiver o mínimo de noção aristotélica básica, ou enfim, vai saber que quem defende o que seja Deus ou qualquer coisa que seja desse tipo, na verdade defende o que é. E o que é não existe. As coisas existem no que é. Entende? Quem defende essa ideia parte desse pressuposto. As coisas que fazem parte da relatividade do espaço-tempo e as coisas que são para além do espaço-tempo ou fora, ou enfim. E aí, esse é o axioma básico, que já foi chamado de metafísica, hoje é de fenomenologia, mas está uma coisa muito misturada, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Vou falar sobre essa definição aqui. Vê. Agnóstico. Um indivíduo que suspende o seu juízo acerca da questão da existência de Deus, talvez porque haja indícios de pesos iguais em ambos os lados da questão, ou seja, tanto os argumentos que defendem a inexistência de Deus pesam, quanto os que defendem a existência de Deus pesam. Na verdade, não percebem que filosoficamente os que defendem a existência de Deus só conseguem defendê-lo quando partem para o ser e não para o existir. Mas as pessoas ainda insistem em trazer por causa do racionalismo cartesiano, que eu falo aqui, nesse vídeo aqui da série Nietzsche. Racionalismo cartesiano é que faz com que as pessoas confundam isso e aí trazem Deus à existência e a um sistema físico. Então 99% das pessoas tentam crer num Deus que existe. Usa isso como muleta, usa isso como, sabe? Então isso não é fé. É torcer para que haja algo depois da morte, analisando a coisa linearmente, antes e depois, passado, presente, futuro e tal. Como a maioria das pessoas vê, o senso comum vê. Então, eu não cairia aqui no agnóstico, mas 99% das pessoas cairia, porque as pessoas torcem para que Deus exista. Na verdade é isso, é ou não é? Então o teísta não existe praticamente, porque o teísta é um indivíduo que acredita que Deus existe. Existem pessoas assim, mas elas viram alguma coisa, um fenômeno, geralmente fenômenos acontecem, e esquizofrenia provoca, inclusive, fenômenos, mas não só na esquizofrenia. A fenomenologia estuda muitas coisas que não são passíveis de comprovação, como parapsicologia e tudo mais. O fato é que não são passíveis de comprovação científica, mas fazem parte do campo da fenomenologia, ou seja, há possibilidades de fenômenos e tudo mais. Isso não prova a existência de Deus, prova a existência dos fenômenos. Logo, as pessoas crendo nisso, essas sim são teístas, porque creem na existência de Deus. Só que não é isso que a definição quer dizer. Eu estou usando as palavras no sentido filosófico mais profundo e tomando uma distância para dizer, eu não caibo aqui, nem no teísta, nem no agnóstico. Eu caibo aqui, no ateu, um indivíduo que nega a existência de Deus, ou seja, que acredita que Deus não existe. Sendo assim, os que creem numa coisa a qual se dá um nome, Deus, mas pode ser qualquer coisa, são aqueles que creem que há algo que é. E esse algo que é indefinível, certo? Eu sou um deles. Eu creio em algo que é, para além do espaço-tempo. Mas eu não creio que esse algo que é exista. Eu creio que nós somos, no espaço-tempo, nesse algo que é. Algo, bem pobremente falando, né?
Ou seja, Deus para mim seria, mais pobremente falando ainda, Deus não existe, Deus é. Então eu sou ateu porque eu não creio que Deus existe. Aqui nessa categorização eu cairia como ateu. Mas pessoas que acreditam, por exemplo, no que eu acabei de falar, vão dizer, não, então você é teísta porque você crê que Deus existe. Não, não disse que Deus existe, eu disse que Deus é. Aí as pessoas vão dizer, não, mas é só um sofisma para separar o que existe. Na verdade, as coisas só existem. Bom, aí sim, você crê nas coisas que só existem. Você crê na existência e no nada, não no ser e no nada. Sartre escreveu um livro que fala o ser e o nada, e remete ao ser desde o princípio, de Aristóteles até a filosofia budista, trata do ser e da coisa imutável. Embora ela é cíclica, diferente da filosofia ocidental que solidificou. Enfim, esse debate para outro programa mais longo. Eu não quero ser longo aqui não, eu quero ser curto. O fato é que essas definições são definições genéricas. Veja como você pode tanto caber nelas, como, por exemplo, simplistamente falando, eu seria um teísta. Mas, na verdade, se formos aplicar um conceito que eu acho que é o conceito mais... que a minha razão... Porque aí não, eu não posso cair no irracionalismo kierkegaardiano, porque o formato do vídeo que eu estou fazendo, você percebe que segue uma linha de raciocínio que tem que ser cartesiana. Eu estou tentando seguir a linha cartesiana, estou tentando ser bem certinho, tá vendo como meu vídeo tá? Pois bem, aqui aí eu cairia num paradoxo, porque eu seria teísta e ao mesmo tempo ateu, o que é impossível. Porque eu não creio que Deus existe, mas é. E também não precisa ser chamado de Deus, tanto que eu não uso o nome Deus. Eu vivo como ateu. Eu vivo como ateu. Eu praticamente não uso o nome de Deus, eu uso o nome de Jesus. Como budistas gostam de usar o nome de Jesus, eu uso mais ou menos uso o nome de Buda também, porque eu acho que ele foi uma pessoa muito importante na história. A filosofia budista tem muitos pontos importantes de sabedoria. Enfim, eu uso as pessoas, os pensamentos, não a pessoa em si, né? Até porque eu nem creio na pessoa em si, no eu em si. O eu em si, ele é ele é muito mais do que o superego e muito mais do que o além-homem de Nietzsche. Eu consigo ser nietzschiano quando eu quis. Aqui está a série, o card da série, Nietzsche. Mas você percebe que eu não preciso ser nietzschiano. Eu posso ser cartesiano e explicar a coisa de uma maneira cartesiana, mas eu não sei. Alguns vão entender melhor do outro jeito e outros vão entender melhor desse jeito. O fato é, eu peguei esses 3 elementos. São só 3 rótulos inúteis. Eu sou o que sou e nada mais. Eu não tenho um rótulo e continuarei não tendo rótulo. Para mim, isso é o caminho de quem está começando a querer filosofar. Um beijo, e falou. Esses foram os insights de hoje.